Paz do Senhor, queridos. Amém. Vamos dar início ao culto desta noite. Queremos agradecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda adoração. Eu quero ler com os irmãos Coríntios 2, primeiramente aqui, capítulo 4, versículo 7. Vou ler até o 17, nós vamos pular 12, 13, 14, e vamos prosseguir no 15 até o 17. Eu queria ler com os irmãos essa passagem. A palavra de Deus, ela é repleta de resposta para nossas vidas, né? E nós, como cristãos, damos valor a essa palavra. Nós damos valor às respostas que o Senhor tem dado ao nosso coração através da palavra dele. Amém, queridos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos seguir no 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não apenas nas coisas que se vê, mas as que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Amém, queridos? Você fala a volta do meu coração hoje à tarde. Eu me quebrantei diante dela quando eu ouvi, porque para me controlar, não sabia. Eu só falei muito, eu motivo às vezes, né? Porque nós temos vivido dias difíceis. A igreja do Senhor tem vivido dias difíceis. E sabemos que muitos não têm tido forças para caminhar, não têm tido forças para buscar, para adorar, para clamar, para se sentir fortalecido diante do nosso Deus. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos acolhe, nos abraça todos os dias. E quando nós olhamos para o nosso lado, no nosso banco aqui mesmo, nós vemos que, eu vou ser bem sincero, parece que está tudo bem, né? Mas não está. Nós sabemos que muitos de nós temos sofrido, sabemos que muitos têm pelejado, alguns têm falado, outros não, mas nós como igreja devemos interceder uns pelos outros, orar, clamar e pedir ao nosso Deus que seja conosco em todo tempo, em todo momento, e nos alegrar nele sempre, nos alegrar nele, na presença dele, porque o que ele tem para nós é bem melhor do que tudo isso que nós temos passado aqui nessa terra. Amém, queridos? Espero que
você possa ter compreendido. Talvez eu não consiga passar, expressar, mas o Espírito Santo de Deus possa colocar em teu coração essa resposta que essa palavra nos diz. Nós somos fortes na presença do nosso Deus. Nós podemos prosseguir a nossa caminhada cristã, clamando e agradecendo o nome dele. Amém? Faça uma oração de gratidão diante dele neste momento. Te convido a orar, a declarar o seu amor a ele. Porque nele nós somos fortalecidos. Nele nós somos fortalecidos mediante tudo isso. Nada disso pode tirar a nossa alegria de seguir e prosseguir a nossa caminhada cristã com ele. Glorificando e exaltando o nome dele, que é digno de toda adoração, de toda celebração. Por isso te convido a adorar a ele, a falar com ele, a declarar o seu amor por ele. Não deixar que as aflições deste mundo te abatem, tristeza alguma, e te desanime em prosseguir a sua caminhada cristã, de prosseguir dia a dia, clamando e agradecendo o nome dele, se fortalecendo nele. Ele está presente em nossas vidas, em nossa casa, nossa família. Ele está presente nesta igreja. Eu creio que possamos orar, interceder pelas vidas que aqui não está, por aquele irmão que nós lembramos, poder estar aqui conosco, juntos, celebrando o nome do nosso Deus. É digno de toda adoração, é digno de todo louvor. Paizinho querido, esta noite eu quero declarar o meu amor por ti, Deus. Oh, meu amado Deus, como eu te amo, Senhor. Juntamente com sua igreja, Senhor, eu quero declarar este amor a ti, Senhor. Com palavras bem simples, ó Deus. Eu te amo, Pai. A tua presença é real neste lugar, Senhor. A tua presença tão real, Senhor. E através, ó Deus, até mesmo da filmagem que está acontecendo, Deus, o Senhor pode operar milagres, Senhor, nas vidas das pessoas que nos assistem, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma a vida, o Senhor é o Deus que faz tudo, Senhor. Ah, Pai Todo-Poderoso, em nosso meio, Senhor, talvez, Senhor, há pessoas aflitas, sim, Senhor, com o coração entristecido, Senhor, cheio de aflição, Senhor, cheio de angústia. Oh, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que ampara, o Senhor é o Deus que calenta, o Senhor é o Deus que dá resposta, o Senhor é o Deus que ouve nossas orações, dos nossos pedidos, Senhor. E nesta noite, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nada disso venha atrapalhar, Senhor, a adoração a ti esta noite, ó Pai. Nada, Senhor amado, venha tirar, Senhor, a nossa visão de te adorar neste momento, Senhor, e contemplar o teu nome, a grandeza em ti, Deus. Exaltar o teu nome, Deus, e dizer o quanto tu és, Senhor, maravilhoso em nossas vidas, Senhor. O quanto esta igreja precisa, Senhor, da tua presença, Deus querido. Nós queremos engrandecer o teu nome, Deus, e declarar o nosso amor a ti, Senhor. Ah, Pai Todo-Poderoso, coloca sim, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre cada lar, sobre cada casa, Senhor. E Ele faz morada, Senhor, em meio aos lares, Senhor, em meio às vidas desta igreja, Senhor. Faz morada, Senhor. Eu te convido, Senhor amado, a entrar e permanecer em nossas vidas sempre, 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 Senhor. Porque a tua presença é real, Senhor. A tua presença é real, Pai, em nosso meio, Pai. Eu te adoro, eu te contemplo, Deus, neste momento, Pai. Digno de toda adoração, Pai. Tu és digno de toda adoração, Deus. Tu és digno de toda adoração, Senhor. Tu és digno, Senhor.
sentir a presença dele. Amém, amados? Eu te convido a adorar a ele, declarar a ele o seu amor por ele, ouvindo que ele está atento à sua oração, ao seu pedido, ouvindo que ele é digno de toda adoração. Você está no melhor lugar, é o lugar que você escolheu para adorar o Senhor neste dia, nessa noite. Ele não volta, lembre-se disso. O amanhã não te pertence
Senhor, caminhando, Senhor, na direção certa, Senhor. Tu és, Senhor. És sempre, 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 Senhor. O nosso Deus, caminhando, Senhor. O Santo Espírito. A minha salvação pela ti me entreguei. Se nos dar, Senhor, se ao teu lado estou.
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui juntos em adoração ao Senhor. Nesse momento nós vamos ver a palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Todos encontraram? Nos diz assim, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor que te abençoe por meio da palavra. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus tem o poder de ministrar aos nossos corações, tem o poder de nos abençoar. Quando nós oramos e pedimos, nós recebemos a ministração do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Que nada nos roube a atenção, que as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos problemas não nos impeçam de ouvir a ministração da palavra do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, nós damos graças ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos cultuando a Ti. Obrigado por podermos adorá-lo. Obrigado pela Tua palavra. Neste momento pedimos, abençoa-nos, ministrando aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, trazendo a Tua palavra ao coração de cada um de nós, conforme a necessidade que cada um de nós tem, Senhor. Abençoa-nos assim. Olha para cada um aqui nesta noite, que a Tua palavra possa alcançar cada um, ó Deus, de um modo especial, poderoso, abençoador. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um episódio em que Jesus acabara de pregar no famoso Sermão da Montanha, e nos diz a palavra aqui que descendo do monte, muitas pessoas seguiram a ele, muitas multidões seguiam a Jesus. E no meio daquela grande multidão, um leproso se aproximou de Jesus e, em adoração a ele, adorando, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar da minha lepra. Ao que Jesus, estendendo a mão, tocou aquele homem, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou purificado, limpo da sua lepra. Ele que não podia ser tocado por ninguém, ele que não podia nem estar ali no convívio da sociedade, clamou a Jesus, pediu, e Jesus tocou nele e a sua lepra foi purificada. Jesus então disse: olha, vai, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz um sacrifício ordenado por Moisés na lei para servir de testemunho ao povo. Todo aquele que ficava leproso, ele era excluído, ele era deixado em quarentena. Se a lepra, se a doença passasse, podia ser qualquer doença de pele, se ela saísse, ele era reinserido, faria um sacrifício de testemunho, uma formalidade para que as pessoas pudessem entender que ele estava purificado, não tinha mais aquele problema, e aquelas pessoas que não eram curadas, elas ficavam isoladas. Então Jesus disse: vai lá, faz o sacrifício, mostra que é o sacerdote, ele que oficialmente vai reintegrar você à sociedade, como nós já falamos tantas vezes isso aqui. Mas irmãos, nós estamos diante de mais um milagre de Jesus. Nós estamos diante de mais um grande feito de Jesus. Quando nós olhamos para os milagres de Jesus,
A gente, é claro, além de entender que Jesus é poderoso, além de entender que Jesus fez muitos milagres, Ele continua sendo poderoso, a gente precisa olhar nos evangelhos e aprender no contexto em que esses milagres aconteceram. Ou seja, olhando para o contexto em que os milagres aconteceram, nós temos lições importantes para nós. Porque os milagres, eles não aconteceram sem um propósito, eles não aconteceram assim, furtivamente, eles não aconteceram assim ao acaso, eles não aconteceram fora de uma realidade, de um contexto. Cada milagre que a gente tem nos evangelhos, eles estão com um pano de fundo, uma realidade, uma história peculiar a cada milagre. Então, quando nós olhamos para esses milagres e aprendemos em que contexto esses milagres foram realizados, nós extraímos lições para nós. Quando nós olhamos como que foi que o milagre aconteceu, o processo desses milagres. Se a gente pegar cada milagre de Jesus, cada um processo diferente, tanto da parte de Jesus como da parte daqueles que receberam o milagre, o local, a forma, e aí nós vamos olhando essas realidades e vamos aprendendo. Não existe um modelo único em que Jesus fez os seus milagres, não existe um formato, um modo específico. Jesus operou de várias formas, atuou de várias maneiras e em vários contextos. Se a gente olha para cada contexto e extrai daqui essas lições, a gente vai aprendendo aquilo que o Evangelho nos mostra, muito além de olhar para o texto. Jesus curou um leproso. Muito além de olhar para o texto e dizer Jesus curou um leproso. Então eu quero que nós olhemos aqui e apreciemos algumas lições no contexto desse milagre. Esse homem leproso, nós não sabemos o nome dele, mas que se aproximou de Jesus e adorando, disse: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus disse: quero, fica limpo, ele está curado. E imediatamente aquele homem foi curado. Em que contexto isso acontece? Quais lições a gente pode tirar desse contexto? Quais lições a gente aprende dentro desse contexto? Porque são essas lições que vão nos mostrando como é que Jesus agia, em que contexto. Jesus não curou todas as pessoas da sua época, entendeu? Sabe quantas pessoas tinha aqui? Alguém sabe? Aqui diz assim, grandes multidões o seguiram, grandes multidões. Então não era uma multidão, grandes multidões, era muita gente. Era um número incontável de pessoas que estavam seguindo Jesus. Mas é nesse contexto da multidão, nesse contexto de muitas pessoas, um homem leproso resolve se aproximar de Jesus e lhe fazer um pedido, para que ele pudesse, se ele quisesse, poderia curá-lo. Nesse contexto, e a gente vai aprendendo dentro desses contextos. A primeira coisa que eu quero colocar é que desejar e submeter à vontade de Cristo. Nós devemos desejar e devemos nos submeter à vontade de Cristo. Quando esse homem, no meio da multidão, se aproxima de Jesus e ele coloca aqui, de um modo especial, em adoração a Jesus, dizendo: se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres. Aqui nós temos o ensinamento da vontade de Cristo. Aqui nós temos esse contexto em que esse leproso, ele se coloca diante de Cristo e diz assim: Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Jesus diz: eu quero. E purificou aquele homem. Aquele homem desejava ser curado e ele entendia o que era a vontade de Cristo. Ele entendia que Jesus faria aquilo que era a sua vontade. E aquele homem, mais do que desejar a vontade do Senhor, ele se submeteu à vontade de Cristo, porque Cristo então disse: eu quero. Se nós perguntarmos aos crentes, Marcos, aos crentes, se eles aprovam a vontade de Deus, eu diria que 100%
quase 100%, eu diria, para não correr o risco de errar, diria que aprova a vontade de Deus. Mas além de aprovar a vontade de Deus, se eu concordo com a vontade de Deus, se nós lêssemos Romanos 12, para os crentes, dissesse, a vontade de Deus, ela é boa, agradável, perfeita. Você concorda com isso? Todo mundo dizer que concordo, que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Mas não basta a gente apenas desejar, concordar, não basta a gente entender, é necessário submeter a vontade de Deus. Porque tantas vezes nós propomos e nós testemunhamos que confessamos que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, que nós concordamos com a vontade de Deus, que a gente aceita a vontade de Deus, mas na verdade a gente precisa se submeter à vontade de Deus, porque quando a vontade de Deus ela vem de encontro ao que nós desejamos, é muito fácil a gente se submeter à vontade do Senhor. Mas quando essa vontade conflita com os nossos interesses, quando a vontade de Deus ela confronta o nosso desejo, ela confronta a nossa vontade, é aí que nós realmente precisamos nos mostrar verdadeiros crentes que se submetem à vontade do Senhor. A gente ora, seja feita a tua vontade, como Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a orar, seja feita a tua vontade, Pai. A gente ora, mas quando a vontade do Senhor ela não casa com a nossa vontade, qual disposição há no nosso coração para nos submeter? Qual disposição no nosso coração para aceitar a vontade de Deus? Às vezes nós fazemos, eu digo nós de modo geral, às vezes a gente faz um jogo com Deus. A gente fala, seja feita a tua vontade, eu quero a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita na minha vida. A gente canta sobre a vontade de Deus. E a gente acha que por declarar isso, a gente acha que por orar assim, por cantar assim, a gente acha que por confessar que a gente quer que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, que a gente reconhece que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, a gente acha que por isso Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Às vezes nós jogamos com Deus, a gente acha que porque a gente fala, porque a gente confessa que a vontade de Deus é perfeita, e Deus vai fazer. E Deus vai falar assim, aí sim, porque você reconhece, como se Deus fosse, o ego de Deus fosse inflado com os nossos elogios, com as nossas confissões. Não, Senhor, seja feita a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja feita a vontade do Senhor na minha vida, Deus. Sim, aí gostei. Você orou assim, você falou assim, agora eu vou dar o que você quer. Deus não faz isso. Deus não se sujeita àquilo que nós desejamos, simplesmente. Nós é que precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Então esse homem, quando ele chega diante do Senhor, ele diz, Senhor, se tu quiseres, e nesse caso Cristo quis, adorando, ele disse, se tu quiseres. E se Jesus fala assim, não, eu não quero. Se Jesus diz para esse homem o que ele diz para Paulo, você vai sofrer. Paulo orou por 3 vezes para que o Senhor lhe tirasse o espinho na carne. Espinho desse que a gente não sabe o que é, mas era uma coisa que perturbava muito Paulo. Paulo tinha um desejo enorme de se livrar dessa condição. Podia ser uma enfermidade, podia ser algum outro problema, a gente não sabe exatamente. Paulo orou por 3 vezes e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoará. Nessa sua condição eu vou ser glorificado. E Paulo se submete à vontade de Cristo.
E se o Senhor Jesus tivesse dito para esse homem assim, não, você vai ficar assim e você vai glorificar o meu nome. E aquele homem ia dizer o quê? Se ele se submetesse à vontade do Senhor, de fato, ele diria, sim, Senhor, continuarei te adorando, seja adorado através da minha vida. Então, o contexto em que esse milagre acontece é um contexto em que o homem reconhece a vontade de Deus. Ele sabe que aquilo que ele tanto deseja só pode vir ou só deve vir se for de fato a vontade de Cristo. E essa é a intenção que nós devemos ter. Esse deve ser o nosso coração. Esse deve ser o nosso desejo. Eu desejo algo, mas além do meu desejo, eu só quero se for realmente a vontade de Deus. A partir do momento que eu desejo, essa já é a minha vontade. A partir do momento que eu peço ao Senhor, eu já revelo o meu desejo, a minha intenção. Mas eu preciso estar disposto a me submeter à vontade de Cristo. Se realmente não for a vontade dele, que não aconteça. E isso é chocante. Porque nós, quando desejamos algo, entendemos que queremos algo, precisamos de algo, entendemos que algo seria bom para nós, e que isso não acontece, e que isso não se realiza, não se concretiza, nós precisamos passar por um processo de aceitação, de condicionamento, e entender, como foi lido aqui no início do culto, entender que o propósito da nossa vida não se resume aqui, está para além dessa vida terrena. E é aí que a gente se sujeita de fato, se submete verdadeiramente à vontade de Cristo. Então, mais do que a purificação da lepra desse homem, eu vejo com maior extraordinariedade a submissão dele à vontade de Cristo. Se você perguntasse para mim, você queria a cura ou queria essa vida de sujeição? Eu sei que muita gente desentendida ia falar, eu quero a cura. Muita gente buscou Jesus pelos seus milagres e por aquilo que ele podia fazer. Mas eu diria a você, sem medo de errar, eu quero ter essa vida de sujeição, mais do que a cura, mais do que o milagre físico, mais do que a purificação de uma lepra, como foi o caso aqui. Eu quero mais do que um milagre de Jesus para uma cura de uma enfermidade, aprender a adorar a Cristo dizendo, o que tu queres, faz o que a tua vontade, faz o teu querer na minha vida, e aprender a me sujeitar à vontade do Senhor. E penso que esse deve ser o nosso desejo. Então é nesse contexto que esse homem é curado da sua lepra. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente aprende aqui, a segunda lição que a gente aprende no contexto desse milagre, é que essa submissão, esse entendimento que esse homem tem, ele crê em Jesus, não tira a ação. Entendeu? Essa submissão, esse entendimento, essa fé não tira a ação. Esse homem está ali no meio da multidão e Jesus quer curá-lo. É a vontade do Senhor curá-lo. Mas isso não tira daquele homem o dever de agir. Não tira daquele homem o dever de ir ao encontro de Cristo e falar com Ele, Senhor, em adoração. A gente não sabe aqui como que foi adorando, pode ser que ele tenha se prostrado, pode ser que ele tenha verbalizado algumas coisas, falado algumas coisas com Jesus. A gente não sabe de que modo ele adorou, mas ele adorando, ele disse, Senhor, se quiseres, podes
glorificado. Então aquele homem, em meio à multidão, sabendo quem era Jesus, conhecendo o poder de Cristo, e a gente sabendo aqui, nesse contexto, que Jesus queria curá-lo, que era a vontade do Senhor curá-lo, não o isenta da ação. Não isenta de sair do seu lugar e se aproximar diante de Cristo, em meio à multidão, e adorar a Jesus e pedir a Jesus o que ele deseja. Então, irmãos, a gente aprende na palavra de Deus que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que a vontade do Senhor deve se cumprir nas nossas vidas, que Deus é poderoso, é soberano. A gente aprende, irmãos, que Deus não vai fazer algo que contraria a vontade dele. Deus não vai fazer algo em nossas vidas que contraria a vontade dele. Deus não vai atender os nossos caprichos. Deus não vai simplesmente fazer alguma coisa porque é a nossa vontade. Não vai. Ainda que a gente aprenda tudo isso, mas isso não nos isenta de agir, de buscar. Jesus disse que nós devemos buscar, bater, pedir. Então esse homem, ainda que ele soubesse quem era Jesus, cresce em Jesus, ele teve que agir, ele teve que buscar, ele teve que se colocar na presença de Jesus, ele teve que adorá-lo, ele teve que pedir. Não é que Deus não é que Deus não pode nos abençoar sem uma ação nossa. Na verdade, nós já estamos em todo o tempo debaixo da bênção de Deus, sem qualquer ação nossa. A graça de Deus está sobre nós sem nenhuma ação da nossa parte. Mas existem muitas promessas, existem muitas realidades da vida cristã que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos agir, que nós devemos nos mover, que nós devemos orar, que nós devemos ter postura, que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Então, o fato de a gente crer, o fato de a gente saber que Deus é poderoso, o fato de a gente saber que Deus pode fazer maravilhas, pode fazer o impossível, não nos isenta da ação, não nos isenta de servir, de fazer. Eu me sujeito à vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços e falar assim: deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, faz o que Ele quer, faz a vontade dEle. Esse não é o comportamento do crente. Não é nesse contexto que o milagre acontece. Entendeu? Existem milagres que Jesus chega simplesmente para a pessoa e cura. A pessoa nem viu Jesus chegando. Literalmente, pessoas cegas que nem viu Jesus chegando, e Jesus chega e cura. Entenderam? O Senhor pode fazer isso? Pode. Quantas vezes você não fez, não buscou, você não esperava, você não planejou, e Deus fez um milagre na sua vida, Deus abençoou a sua vida, Deus agiu na sua vida, inesperadamente, você não orou, você não pediu, Deus simplesmente agiu. Deus é poderoso, Ele é gracioso, soberano. Mas a vida cristã não é só assim. Deus faz isso, pode fazer, pode. Mas nós não podemos cruzar os braços para assim: deixa seja feita a vontade do Senhor. Na hora que Ele quiser, Ele bate na minha porta e entrega a bênção. Na hora que Ele quiser, Ele faz. Não, nós não estamos isentos da ação, da prática, buscar, nos colocar diante do Senhor. Entenderam? Então, se nós queremos ser abençoados, existem bênçãos que nós precisamos buscar. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos adorá-lo, dizer: Senhor, eu preciso, seja feita a tua vontade. É isso que nós precisamos fazer. Terceira lição, no contexto desse milagre, é o poder da necessidade. Deixa eu te falar um pouco sobre isso. Em meio àquela multidão, esse homem, ele se coloca diante de Jesus. Por que ele faz isso? O que levou esse homem a se colocar diante de Jesus, adorando, pedir que Jesus o curasse? A sua necessidade. A necessidade tem um poder extraordinário.
A necessidade, ela nos move para fazermos coisas que nós não temos o hábito de fazer. Entenderam? Quem tem necessidade tem um poder de ação muito grande. Já nos diz o ditado, né? Não estou aqui defendendo o ditado, dizendo que está certo. A precisão faz o ladrão. Não é verdade. Mas a ideia é de que quando há necessidade, ela nos move. Quando há precisão, nós nos despertamos para fazer coisas que nós não faríamos se não tivesse a necessidade, se não tivesse a carência, se não tivesse a precisão. Então, quando nós enfrentamos lutas, é muito comum que a gente intensifique as orações, é muito comum que a gente pense mais nas coisas de Deus. Quando a gente está com problemas, é muito comum que a gente pense mais em soluções. Mas isso é natural, é claro. Parece óbvio. Mas a gente pode pensar em soluções mesmo não estando atolado em problemas. De um certo modo, a gente pode trabalhar preventivamente em algumas realidades. Não é? Um exemplo disso é a saúde. Você pode cuidar preventivamente da sua saúde ao invés só de remediar, ao invés só de tratar quando a doença chega. Você pode cuidar melhor da saúde. Não é só quando o problema chega. Quando o problema chega, corre no médico, vai fazer exame, vai fazer não sei o quê. Você pode fazer isso mesmo não estando doente, com um propósito preventivo. Então a gente tem essa característica de, no momento da necessidade, a gente fazer coisas a mais, coisas que nós não estávamos fazendo. Nós potencializamos as nossas ações no momento da necessidade. Isso é natural do ser humano, não é? Os alunos aí, quando já chegou ao final de ano, tem que tirar aquela nota naquela unidade para passar para ficar de recuperação. Ou aquele que já foi para a recuperação, ele tem que tirar a nota tal para não perder de ano. Aí estuda mais do que normal, não é? Quem já passou por isso aí, estuda mais do que o normal. Passei por isso uma vez, uma única vez. Já contei aqui. O professor tomou minha prova, me deu um 0. Eu larguei uma apostila aberta debaixo da carteira. E não sei como ele achou que eu estava colando. Ele tomou a prova e me deu 0. E ele arrebentou comigo. Porque daí era final do ano, eu fiquei com 0. E eu fui para a recuperação. Eu precisava tirar um 10 na recuperação. É impossível. Tirar um 10 em Química, no primeiro ano do ensino médio. Era impossível. Eu já tinha chegado ali no limite. Tirar um 10 era impossível, mas eu tinha que tentar. Nunca estudei tanto na minha vida. A necessidade me fez estudar. Eu estudava porque eu não ia desistir, mas não acreditava muito. Não é possível. Nem os melhores alunos da sala que tiram nota boa o ano todo, e eu não estava dentre esses melhores que tiravam notas boas o ano inteiro, nem esses tirando 10 em Química. Eu vou tirar 10 em Química numa prova de recuperação, o conteúdo do ano inteiro. Se eu não tirei 10 nos conteúdos de cada unidade, eu vou tirar 10 estudando o conteúdo do ano inteiro. Nunca estudei tanto e não corei tanto. Eu fiz tantas promessas para Deus. Se eu fosse católico, eu teria acendido muitas velas.
teria feito muitas promessas, e fiz promessas para Deus: meu Deus, se eu passar adiante, se eu não reprovar, eu vou obedecer, eu vou ser um menino obediente, eu vou ser isso, aquilo, outro. E foi, e orava, estudava. E fiz uma boa prova, mas eu tinha certeza que não tiraria o 10. Quando saiu o resultado, passei de ano. Eles não devolviam a prova para a gente, não. E o professor falou assim: ele não tirou o 10 não, mas chegou perto. E pelo esforço dele eu passei. A necessidade tem um poder enorme de fazer com que se eu tivesse estudado o ano inteiro, metade do que eu estudei para fazer aquela prova final, eu teria sido um aluno 2 vezes melhor do que eu era. Mas só na hora da necessidade que a coisa apertou, eu falei: pronto, repetir de ano era uma coisa que me assustava. Irmãos, a necessidade tem um poder muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Aquele homem chegou diante de Deus porque ele tinha necessidade. Ele era excluído da sociedade. Ele queria ser curado. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Então a necessidade o encorajou. É como aquela mulher, lembra daquela mulher que chegou e tocou nas vestes de Jesus? Ela já havia gasto todo o seu dinheiro, anos e mais anos sofrendo com aquela hemorragia. Ela teve fé, ela falou assim: se eu ao menos tocar nas vestes dele, não preciso nem conversar com ele, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu sei que eu posso ser curado. E ela foi curada. A necessidade era tamanha que ela fez isso. Esse homem foi a mesma coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Isso de um certo modo é natural? Mas nós não podemos, meus irmãos, ser movidos por esses momentos de necessidades, ou dessas necessidades especiais, nos momentos que nós estamos aflitos, nos momentos que nós estamos angustiados, nos momentos que nós estamos com problemas, nos momentos que nós estamos com lutas, no momento que nós estamos com uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise com os filhos, uma crise de saúde. Não podemos, meus irmãos, nos mover, não podemos ver esse poder se manifestar nas nossas vidas somente nesses momentos de crise. Não! Porque a mesma pessoa que age no momento de crise é a mesma que existe nos momentos que não está em crise. É você é a mesma pessoa. Aquele mesmo aluno que estudou no final de ano para passar, para tirar 10 na prova, era o mesmo aluno que vinha estudando o ano inteiro. Era o mesmo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos descobrir uma maneira de agir usando esse poder. E qual é a única maneira? É quando nós nos encontramos diante de uma necessidade. Mas pastor, minha vida está boa. Minha vida está boa. Estou com saúde. Lá em casa está todo mundo bem. Está todo mundo em paz. Minha vida financeira está equilibrada. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Não estou vendo nenhuma crise assim para me desesperar, para que eu faça alguma coisa assim extraordinária, para que eu me desdobre. Não estou vendo nada. Normalmente é assim que nós nos comportamos. Nós precisamos aprender a, independentemente se a gente está passando por alguma dessas crises normais que a gente passa, crise de saúde financeira, crise familiar ou qualquer outro tipo de crise, nós precisamos nos colocar diante de Deus como necessitados. E isso é um ensinamento da palavra de Deus. Eu não vou aqui pregar sobre a graça, mas se a gente entende que é a graça, o entendimento da graça nos proporciona nos colocar diante de Deus como carentes, como necessitados.
Então nós precisamos buscar o Senhor sempre como necessitados. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, não apenas em momentos de crise. Não podemos viver nesse comportamento de que é a minha situação que levou a fazer isso. Eu estou vivendo uma situação difícil, estou vivendo uma situação tal. Nós precisamos fazer da nossa busca ao Senhor alguma coisa contínua, alguma coisa regular. E isso só acontece quando nós nos vemos como necessitados. Por isso Jesus fala: bem-aventurados os humildes, os pobres. Está entendendo? Jesus está falando de quê? Desse humilde, pobre, é o que? É a pessoa que tem pouco dinheiro, é a pessoa simples, culturalmente falando? Não. Jesus está falando desse comportamento nosso. Jesus está falando dessa condição, de fato, é dessa condição em que nós devemos nos colocar diante dele. Nós devemos nos colocar diante do Senhor sempre desesperadamente, como quem precisa dele todos os dias. Eu careço do Senhor. Cada dia é um presente de Deus, porque não merece. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço viver. Eu não mereço viver, eu não mereço as bênçãos de Deus. Cada dia que eu vivo é um presente de Deus. Eu necessito do Senhor todos os dias. Você e eu sabemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos. Você e eu sabemos o quanto nós carecemos de Deus todos os dias nas nossas vidas. Você e eu sabemos que todos os dias nós precisamos nos colocar diante dele e adorá-lo, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Me mostra a Tua vontade, porque o meu coração é mau, o meu coração é enganoso, o meu coração é pecador. Por isso eu preciso todos os dias do Senhor. Se por um segundo sequer o Senhor afastasse de nós a Sua graça, a Sua misericórdia, nós estaríamos perdidamente afastados dele. Então nós precisamos todos os dias, de um certo modo, desesperadamente, dizer: eu necessito do Senhor, eu necessito da graça dele, eu necessito da misericórdia do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Imagina, eu preciso desesperadamente da misericórdia do Senhor. Você e eu necessitamos todos os dias. Quando a gente entende isso, a gente não brinca com a vida. A gente não fica assim: a gente não fica nessa assim: não vou adorar, não vou buscar. A vida está boa, está tudo normal, está tudo bem. A gente não se entrega à vida se distanciando do Senhor, porque a gente sabe que a gente precisa. A gente sabe o que aqueles discípulos disseram para Jesus: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A gente sabe o que eles disseram. Eles disseram isso e a gente sabe que é isso, a gente sabe que é essa verdade. Então, quando a gente se olha como necessitado de Cristo todos os dias, nós nos movemos para fazermos o melhor que podemos fazer, para servi-lo e para adorá-lo. Em nome de Jesus. E em último lugar, uma lição que eu quero colocar aqui no contexto desse milagre é o engano da autonomia. Depois que Jesus falou assim: eu quero, e aquele homem imediatamente ficou curado, o que Jesus disse a ele? O que Jesus recomendou a ele, ordenou a ele: olha, não digas a ninguém. Imagina aquele homem, ele queria voltar para os seus familiares, queria mostrar aos seus que ele estava purificado. Jesus disse: não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir testemunho ao povo. Aquilo era a formalidade.
Aquilo era o que legalmente se precisava fazer. Aquilo era o que Deus havia orientado, Deus havia ordenado, e Moisés havia escrito na lei, e era o que aquele povo fazia. Era o que era necessário, era a formalidade, era a legalidade. Não necessariamente o legalismo, mas era a legalidade. Então Jesus disse assim: vai. Jesus não burla a lei. Jesus não disse assim: você não precisa fazer nada disso. Se depois alguém perguntar, você foi e se mostrou sacerdote, você foi e fez o sacrifício, você diz: não, quem me curou foi Jesus, Ele está acima de tudo isso. Diga que eu mandei. Jesus não fez isso. Diga que eu falei que não precisa. Jesus nunca orientou ninguém a fazer isso. Em outra ocasião que Jesus curou o leproso, ele disse a mesma coisa. E Jesus podia fazer isso? Poderia. Jesus tinha certeza que aquele homem estava purificado? Tinha ou não tinha? Tinha certeza. Jesus podia falar assim: pode ir para sua casa, você está purificado, eu garanto. Você está purificado, você está curado, você está limpo. Pode ir para sua casa. Não precisa se mostrar o sacerdote, não. Não precisa fazer sacrifício, não. Porque Jesus é maior que o sacerdote, Jesus é maior que o sacrifício. Mas apesar de Jesus ser maior que o sacerdote, apesar de Jesus ser superior a qualquer coisa, ao próprio sacrifício, Jesus diz: aquele homem vai, se apresenta ao sacerdote e faz o sacrifício conforme ordena a lei de Moisés. Não é assim? E aqui eu estou falando sobre o engano da autonomia. Por que Jesus não assume a responsabilidade e diz: vai para casa, e não precisa passar por essas formalidades, não precisa passar pela legalidade da lei? Porque Jesus não quer alimentar o engano da autonomia. O que é o engano da autonomia? É aquele homem que fala: eu estou curado, eu tenho autonomia para fazer o que eu quero. Eu não preciso do sacerdote, eu não preciso fazer o sacrifício. O milagre de Jesus acontece no contexto que Jesus não burla a formalidade da lei. Jesus não burla a formalidade social naquele momento. Jesus não dá vazão para que aquele homem abrir no seu coração esse engano da autonomia. O que é esse engano da autonomia? É a pessoa sair e dizer: eu não preciso de sacerdote, eu não preciso cumprir a lei, eu não preciso dar explicação para ninguém, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu não preciso voltar pelo sacerdote para que ele me reinsira à sociedade, eu não preciso. É como muito crente hoje tem agido. E isso é antibíblico, esse engano da autonomia. Muita gente diz assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmão, não preciso de ninguém, não preciso dessa formalidade. Eu respondo diretamente para Cristo. Parece bonito isso. Isso parece alguma coisa bonita, alguma coisa extraordinária, alguma coisa grandiosa. Eu falo diretamente com Cristo, eu respondo diretamente para Cristo. Eu não estou preso à igreja, eu não estou preso a pastor, não estou preso a crente, não estou preso à instituição, não estou preso a nenhuma legalidade. Eu só respondo a Cristo, eu estou ligado diretamente com Cristo. Isso é um engano da autonomia. Porque a palavra de Deus, Jesus nos ensina a vivermos como igreja, como corpo, a andarmos juntos, a nos sujeitarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que no corpo de Cristo, na igreja, Ele constitui autoridades. E existem sim formalidades e legalidades que nós precisamos viver, porque a sociedade ela é construída assim. Ninguém faz isso no trabalho, ninguém faz isso na sociedade. Ninguém é parado por um policial na rua e fala assim: eu tenho autonomia, eu não devo satisfação a você não. Tenho os meus documentos, estou com tudo em dia, e não tenho que dar satisfação a ninguém. Você faz isso? Não faz! Ninguém chega para o patrão e diz assim: eu faço o que eu quero, não devo satisfação a ninguém. Agora, diante de Jesus e na igreja, nós banalizamos, e esse não é o ensinamento bíblico.
É o engano da autonomia. Vai você ter autonomia lá no seu trabalho, você que trabalha para alguém, ou você que é patrão, funcionário seu, tem esse engano da autonomia, ele faz o que ele quer. Você tem alguma coisa para ser feita, e você chega com o funcionário e fala assim, eu fiz outra coisa, porque eu não estava com vontade de fazer isso não. Não dê satisfação para ninguém não. Você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, tudo bem, você faz o que você quer, você manda. Você vai fazer isso com o funcionário? Não! Se você for bonzinho, você vai dar uma oportunidade para ele, vai dar um alerta a ele, mas se ele insistir, você vai demitir. Não é assim, sim? Não é assim que funcionam as coisas? É desse jeito que funciona. É desse jeito. Chega o aluno na escola e quer fazer o que ele quer, o que ele bem entende. Não deve satisfação a ninguém. Ele vai ter as consequências. É o engano da autonomia, irmãos. Esse povo está o povo que eu falo, nós vivemos num momento, tem muita gente com a cabeça bagunçada, achando que tem autonomia para fazer o que quer. Acha que vive em liberdade, eu sou livre para fazer um bocado de coisa. É livre nada. Isso não tem nada a ver com liberdade. Nós somos livres, nós temos liberdade. Mas ter liberdade não significa que eu faço o que eu quero, que eu bem entendo, não dê satisfação a ninguém. Os filhos que são criados assim, eles se marginalizam, fazem o que querem, não dão satisfação a ninguém, não obedecem a pai e a mãe, os pais deixam, acabou, desanda. É o engano da autonomia. Então Jesus está dizendo assim, olha, você foi curado, mas vai lá, se apresenta ao sacerdote, faz o sacrifício. Apesar de ter sido o próprio Jesus que o curou, com todas as garantias que ele estava curado, então Jesus, mas se apresenta ao sacerdote. O sacerdote vai olhar você, vai verificar que você está glorificado nele, que não tem nada na sua pele, vai verificar e vai mandar você oferecer o sacrifício para testemunho das pessoas, e aí você está legal, reinserido à sociedade, beleza. Jesus não tem problema com isso. Jesus, apesar de ser autoridade maior que o sacerdote, de ser o Senhor de todas as coisas, Jesus fala, por uma questão de ordem, vai lá. Porque não tem como haver convivência, não tem como haver êxito em sociedade, em grupo, você sair burlando tudo, se cada um viver autonomamente, se cada um viver nesse engano da autonomia, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Não, a vida não é assim, a vida com Cristo não é assim. Infelizmente nós vivemos uma realidade, essa realidade hoje, assim, muito presente na igreja. As pessoas que não devem satisfação a ninguém, pessoas que não seguem a Cristo, pessoas que fazem o que querem. Pessoas que não obedecem à autoridade, pessoas que falam assim, eu obedeço a Cristo, eu obedeço a Cristo, não obedeço a mais ninguém, caminha com a igreja enquanto está concordando, caminha com o pastor enquanto o pastor está concordando com ela, mas se o pastor falar, não, isso aqui está errado, se o pastor dá um puxão de orelha, se o pastor falar assim, isso aqui está errado, não pode, não segue nesse caminho não. Mas o pastor repreende, fala, não, está pensando que ele é quem? Está pensando o quê? Nós vivemos uma realidade dessa. E aí logo as pessoas se empoderam com o engano da autonomia. Entendeu? Aí sai da igreja, vai para outra igreja, fica sem igreja e fala, hoje os irmãos conhecem que existem os desigrejados. Os desigrejados. Muitos deles decepcionados com a podridão que existe na igreja, que é verdade, existe podridão dentro da igreja, e muita gente, ao ver essa podridão, acaba saindo mesmo. Eu não estou dando razão não, as pessoas não deviam deixar de servir a Cristo na igreja por conta do erro dos outros, mas muitas pessoas acabaram saindo, se intitulam desigrejados, não vivem na instituição chamada igreja.
não se sujeitam à autoridade, não se sujeitam à igreja como instituição. E nós não devemos seguir nesse caminho. Nós somos igreja de Cristo. O próprio Jesus disse a esse homem: vai lá. Não entre no engano da autonomia, não. Eu sirvo a Cristo, não sirvo a igreja. Eu também não sirvo igreja, não. Eu também não sirvo igreja, não. E ninguém aqui serve pastor. Ninguém aqui serve pastor. Hoje eu estava em Elvésia pela manhã, estava dizendo lá que assim, pastor não muda a vida de ninguém, não converte ninguém, pastor não salva ninguém. Qualquer pastor que tem essa pretensão, essa ilusão, ele vai se desgastar, ele vai se iludir, ele vai se frustrar. Até diz, pastor é uma das ovelhas de Cristo que Cristo falou assim: vem cá, você aí. Sim, Senhor. Segue na frente do meu rebanho, apitando aí, dizendo: vamos, é por aqui. Nós estamos seguindo o caminho que é Cristo. É só isso. É só isso. Vai lá apontando o caminho, para que as pessoas te sigam. Digam para as pessoas: nós estamos indo na direção certa. Digam para as pessoas: nós estamos seguindo a Cristo. Vai lá alertando. É só isso. Quando alguém parar, cansar, você fala: vamos ajudar. Mas você não salva ninguém. Você não muda o coração de ninguém. Não existe pastor super-herói. Então ninguém aqui está seguindo pastor. Então as pessoas falam: não sigo igreja, não sigo pastor. Também não. Nós somos igreja. Congregamos como a Bíblia nos ensina. Congregar, estar junto. Nós servimos a Cristo. Todos nós servimos a Cristo. Todos nós servimos a Cristo. E não vamos arredar o pé. Não vamos sair. Tem gente boa, tem gente séria, tem gente que não é tão séria, tem gente que não é tão boa. Tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada, em todo lugar. Na igreja também tem. Tem gente que anda certinho, outros andam mais devagar. E nós vamos seguindo. Em frente. Amém? E conforme a vontade do Senhor, Ele vai fazendo os seus milagres. Ele vai nos abençoando. Ele vai fazendo a sua vontade. Amém? Antes de pé, vamos orar juntos. Eu sei que você quer as bênçãos do Senhor e que entende que necessita até mesmo de um milagre. Mas você precisa se colocar diante dele. Falar: Senhor, eu quero me sujeitar, me submeter à tua vontade. Eu quero buscar, eu quero agir. Eu quero olhar para mim sempre como um necessitado que preciso do Senhor todos os dias. Me afasta, Senhor, me ajuda a lutar contra a soberba da autonomia. O Senhor é tudo em mim. Cristo é o cabeça da igreja. Não é de um indivíduo separadamente. E nós, como igreja, nós nos sujeitamos ao Senhor. Faz os teus milagres na minha vida conforme a tua vontade. Vamos orar. Apresente a sua vida diante do Senhor. Pai querido, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado por estar presente nas nossas vidas todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Esta noite, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Pedimos, ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a andar na Tua presença, em sujeição à Tua vontade. Ajuda-nos a buscar o Senhor em adoração.
nós necessitamos de Ti, Senhor. Na comunhão da igreja, vivendo, ó Deus, uns com os outros, como o Senhor nos ensinou, como povo. Ajuda-nos a prosseguir. Pai Santo, abençoa cada um aqui, Senhor, cada família aqui representada. Nós apresentamos a luta, o problema, a adversidade, a crise, ó Deus, que porventura alguém esteja passando. Nós apresentamos diante do Senhor. O Senhor, mais do que nós, conhece a realidade, mais do que nós, o Senhor conhece, ó Deus, o futuro, os desdobramentos das nossas vidas, o Senhor conhece. Nós, ó Deus, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós sempre. Por isso queremos aprender a confiar no Senhor. Faz o teu milagre em nossas vidas, se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós confessamos a nossa fé no Senhor, a nossa perseverança. Declaramos que serviremos ao Senhor, não importa a condição, com luta ou sem luta, com adversidade ou sem adversidade, com crise ou sem crise, nós serviremos ao Senhor, porque a Tua graça está sobre nós. O Senhor nos ama e nos fortalece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos alcance com poder e glória, em nome de Jesus. Que a Tua bênção alcance cada um aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos do louvor vão cantar um canto nesse instante. Nós vamos cantar e entregar as nossas contribuições em honra e adoração ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Todos os dias
agradecendo ao Senhor por esse dia, por esse culto. O Senhor receba a nossa gratidão e que o nosso coração esteja sempre em gratidão diante do Senhor nosso Deus. Quero ter nossa irmã Rita que nos conduza em oração nesse instante, fazendo essa oração de gratidão ao Senhor e que nós concordemos todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Você que nos visita, nosso muito obrigado. É um prazer tê-los aqui. As portas estão sempre abertas e nós estamos à sua disposição. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.